Oi, pessoal. Então, vamos voltar para a nossa revisão, né? Para o concurso Saneago, para o cargo de agente de operação. E antes da gente adentrar a matéria, eu gostaria de falar sobre a importância da leitura da lei seca, tá bom, gente? Porque a grande maioria das questões, elas são retiradas da letra da lei. Então, pega a Constituição e deixa aí do lado. O Vademecum, quem não tiver pode acessar o site do Planalto e pegar a Constituição, porque é muito importante que vocês leiam a letra da lei, tá bom? Na aula passada, a gente falou sobre direitos e deveres individuais coletivos. Nessa aula, a gente vai falar sobre direitos sociais. Eu espero que vocês tenham revisado a parte de direitos e deveres individuais coletivos, tá bom, gente? Vamos lá, vamos ler bastante o artigo 5º. Hoje a gente vai começar direitos sociais, que é do artigo 6º até o artigo 11. Então, vocês têm que ler esses artigos em casa, tá bom, gente? Pega a Constituição e lê. Direitos sociais, então, vamos lá. O artigo 6º, ele diz que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Vocês lembram que no caput do artigo 5º, na aula passada, a gente viu a questão dos direitos individuais? O que eles fazem muito na prova? Eles misturam os direitos que estão no caput do artigo 5º com os direitos que estão no caput do artigo 6º, tá bom? Então, vocês têm que ler bastante o caput do artigo 5º e bastante o caput do artigo 6º. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Nós vamos ver só alguns incisos, tá, gente? Mas é importante que vocês leiam todos. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Toma cuidado, gente, o que está escrito aí é nos termos de lei complementar. O examinador, ele gosta muito de trocar essa expressão, lei complementar, por lei ordinária ou lei específica. Toma muito cuidado. Então, a gente tem que saber que a relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, ela vai ser estabelecida nos termos de lei complementar, tá bom? O seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. O que o examinador faz? Ele troca o involuntário por voluntário, para a questão ficar errada. Então, a gente tem que decorar. O inciso 6. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Qual que é a troca que eles fazem? Eles trocam irredutibilidade por redutibilidade e eles trocam também a questão do convenção ou acordo coletivo, eles podem colocar salvo disposto em lei, salvo disposto em lei complementar. E eles também trocam, às vezes, eles colocam irredutibilidade do salário, ainda que haja convenção ou acordo coletivo. Então, o que é cobrado é realmente a letra da lei, tá? Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Isso aí também, gente, é decorado. A gente tem que saber que são 8 horas diárias, eles trocam o número de horas, 8, 10, 6, e o número de horas semanais, que é 44, que eles também trocam por 40, 48, tá bom? Facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. O inciso 15, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Eles também trocam isso. Eles colocam, às vezes, obrigatoriamente aos domingos ou então preferencialmente aos sábados. Então, a gente tem que saber que o repouso semanal remunerado, ele é preferencialmente aos domingos. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Lembra que a gente estudou aula passada o mandado de injunção? Que quando não há norma regulamentadora, ausência de norma regulamentadora, nós temos que entrar com mandado de injunção. Dessa parte aí, apenas as atividades insalubres ou perigosas que já foram regulamentadas por lei. As atividades penosas ainda não foram regulamentadas, tá? Então, no caso de atividade penosa, para que haja regulamentação, a gente poderia dar entrada no mandado de injunção. Assistência gratuita aos filhos dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. O que eles trocam nesse inciso? 5 anos, colocam outra idade.
Então, às vezes colocam 4 anos, 6 anos. 33. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Vamos dar uma esquematizada nesse inciso. A gente tem que saber que, para menores de 14, o trabalho é proibido. Para pessoas que têm entre 14 e ainda não completaram 16 anos, o trabalho ainda é proibido. Só que pode haver trabalho na condição de aprendiz, tá? Trabalho comum ainda é proibido, mas pode haver trabalho na condição de aprendiz. Entre os 16 e até completar 18, o trabalho já é permitido, mas não pode haver trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Já a partir de 18 anos, o trabalho é permitido. O que o inciso 33 quis dizer pra gente é isso daí, tá? Artigo 8º. É livre associação profissional ou sindical, observado o seguinte: é vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. A gente tem que saber que não pode haver mais de uma organização sindical na mesma base territorial, e essa base territorial ela não pode ser inferior à área de um município. Geralmente essas expressões são trocadas na prova. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Eles trocam obrigatória por facultativa, e na verdade é obrigatória. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Tem muita expressão aí que pode ser trocada, gente. O vedado eles colocam permitida, a partir do registro da candidatura eles colocam a partir da eleição, ou outra coisa que eles podem trocar é o ainda que suplente, eles colocam salvo se suplente, até 1 ano após o final do mandato, eles colocam até 2 anos, até 6 meses. Então tem que se ater a essas expressões dos incisos, tá? Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. O que eles trocam nesse artigo é a expressão mais de 200 empregados. Eles mudam para mais de 100 empregados, mais de 150, mais de 250 empregados. Então, a expressão que é trocada geralmente nesse artigo é a questão de mais de 200 empregados. Vamos dar uma olhada agora em algumas questões de prova para ver como é que é cobrado. Julgue os direitos sociais a seguir, colocando o V para verdadeiro, para os que constam na Constituição Federal, e F para falso, né, para os que não constam. Então, V para os que constam, F para os que não constam. O repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, tá verdadeiro. Lembra que a gente viu lá que a expressão que é trocada é o preferencialmente aos domingos? Cuidado porque eles colocam obrigatoriamente aos domingos ou às vezes preferencialmente aos sábados. É o artigo 7º, inciso 15. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, também está verdadeira. É o artigo 7º, inciso 1. Irredutibilidade do salário, mesmo na existência de convenção ou acordo coletivo. Na verdade, é salvo o disposto, né? Então, por convenção ou acordo coletivo, pode. Então, a 3 está falsa. É o artigo 7º, inciso 6. Licença paternidade, tá ok. Artigo 7º, inciso 19. Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa. Tá verdadeira também. É o artigo 7º, inciso 11. Eu grifei essas expressões de azul e de vermelho, que são geralmente as expressões que eles trocam. No caso da questão 5, eles trocam desvinculada por vinculada. Questão 6. Proteção em face da automação na forma da lei. Letra de lei também, tá ok. Artigo 7º, inciso 27. Licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com a duração de 180 dias. Gente, a licença é de quanto? 120 dias. É o artigo 7º, inciso 18. Artigo 7º, inciso 18. Remuneração do serviço extraordinário superior em, no mínimo, 30% ao do serviço normal. É 30%? Não, é quanto? 50%. É no mínimo 50%. É o artigo 7º, inciso 16. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, no máximo de 30 dias, nos termos da lei.
O aviso prévio, gente, ele não é no máximo de 30 dias. Ele é no mínimo de 30 dias. É o artigo 7º, inciso 21. Assistência gratuita aos filhos dependentes desde o nascimento até 6 anos de idade em creches e pré-escolas. Lembra que eu falei? Geralmente o que eles trocam nesse inciso é a questão da idade. É o artigo 7º, inciso 25. Na verdade, não é até os 6 anos, é até os 5 anos de idade. Então, hoje a gente encerra a revisão dos direitos sociais. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal do Professor João Paulo, dá um like nesse vídeo e compartilha com as pessoas que você sabe que vai prestar o concurso da Saneago pra gente operação, tá bom? Quando atingir mais 50 novos inscritos, eu posto um novo vídeo. Certinho? Então, vamos estudar, gente. Vamos ler lá do artigo 5º até o artigo 11, tá bom?